sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Queriam sentar-se um instante, por favor? Talvez uma das cenas mais macabras que a humanidade tenha assistido seja essa descrita justamente no Evangelho de hoje. Nós vemos uma moça bem jovem, bailarina, com as delicadezas próprias da juventude e a arte, que porta nas suas mãos um prato e nesse prato uma cabeça decapitada. Uma cena horrível. E essa cabeça é do profeta, do maior profeta, e inclusive profeta esse que recebeu grandes elogios da parte do próprio Deus feito homem. Por que que esse horror aconteceu? O que estava na raiz da atitude de Herodes, dessa jovem, da sua mãe, que permitiram que acontecesse essa atrocidade? Um pecado horroroso, a respeito do qual nosso fundador, Monsenhor João, sempre falou muito, e é sempre atual falar a respeito desse pecado. Certa vez ele, Monsenhor, disse que ele acreditava que havia no inferno mais almas condenadas por causa desse pecado, que é o pecado de apropriação, do que pelo pecado de impureza. De tal maneira, o assunto é grave. E a liturgia nos dá margem para falar a respeito desse pecado, desse vício no dia de hoje, que é nada mais, nada menos do que um desdobramento do orgulho. Na primeira leitura, o profeta Jeremias, ele passa também por uma situação desagradável em função do pecado de apropriação, em função do pecado de orgulho. Nós temos aqui esses sacerdotes, esses profetas descritos pelo livro do profeta Jeremias, querendo julgá-lo réu de morte. Na verdade, já o julgaram, segundo a descrição da leitura de hoje, réu de morte, porque ele profetiza. Ele profetiza contra a cidade e essa profecia causa ódio, causa indignação. E nós vemos entre os sacerdotes e o profeta Jeremias um verdadeiro contraste, porque eles se julgam no direito de rejeitar a Deus e rejeitar aquele que representa a Deus. E o profeta Jeremias, de forma alguma, toma esse tipo de atitude. Na verdade, a rejeição deles chega ao ponto de acharem que eles têm autoridade para dispor daquilo que procede de Deus, como eles querem. E o profeta Jeremias não. Ele não tem nenhum apego a si próprio. Ele não tem nada de apropriação em relação à missão que Deus deu a ele, e nem a própria pessoa, de forma que, em determinado momento da leitura, ele diz para os profetas e sacerdotes, depois do julgamento: eu estou em vossas mãos. Mas ele é firme, ele poderia ter se desvencilhado dessa situação, parando de profetizar, parando de proferir as verdades que ele vinha proferindo. Entretanto, ele deixa muito claro: eu recebi uma missão, essa missão não é minha, essa missão é de Deus, e eu devo realizá-la. E nós temos um paralelismo de contraste no Evangelho de hoje, porque São João Batista passa por uma situação assim também. Ele realmente, segundo se descreve pelo Evangelho, um profeta restituidor. Monsenhor João o chamava assim, um profeta restituidor por excelência. Acho que todos devem se recordar que, num trecho do Evangelho, relatam para São João Batista que é um outro judeu que está batizando, e ele não se importa absolutamente. Ele fala: ninguém pode receber alguma coisa se não for dada do céu. Então ele não se importa com comparação, ele não quer apropriar-se daquilo que não pertence a ele. Monsenhor João, inclusive, numa ocasião, comentando esse trecho do Evangelho, disse que observava que São João Batista, depois de um tempo cumprindo a missão dele, de aplainar os caminhos do Senhor e atrair as pessoas para nosso Senhor Jesus Cristo, ele percebeu que houve uma diminuição processiva, paulatina, no público que frequentava as pregações dele. E no início ele pregava para muita gente, ele batizava muita gente, só que aos pouquinhos, como a pregação dele tornou-se concomitante às pregações de nosso Senhor Jesus Cristo, foi havendo uma redução.
E o irmão João dizia, certamente ele se alegrou. Ele de tal maneira não se apropriou, não achou que aquilo pertencia a ele, que ele se alegrou por perceber que ele, entre aspas, já não estava fazendo o mesmo sucesso. Porque quem estava fazendo o sucesso era a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Então já não tinha tanta gente assim para assistir às pregações, para se submeter ao batismo dele, porque estavam sendo batizadas por nosso Senhor, estavam se deixando encantar por nosso Senhor Jesus Cristo. É um dos fatos em torno da pessoa de São João Batista que faz com que ele seja qualificado como um profeta restituidor. Ele devolve tudo a Deus. E, analogamente ao profeta Jeremias, ele tem bem presente, pelas atitudes dele se percebe que ele recebeu uma missão proveniente de Deus, ele tem que cumprir essa missão, ele não pode renunciar a essa missão, ela tem que ser levada a cabo porque não é dele, é de Deus. E é muito bonito observar no Evangelho quanto ele cria verdadeiramente uma escola de restituição. Porque depois que ele é morto, os discípulos dele vão buscar o corpo, vão enterrá-lo. E o que eles fazem? Está descrito aqui, foram buscar o corpo e enterraram, depois foram contar tudo a Jesus. Eles já tinham aprendido de São João Batista a entregar tudo nas mãos de nosso Jesus Cristo, se reportarem tudo a nosso Senhor Jesus Cristo. E o contrário nós vemos em Herodes, um personagem, segundo muitos autores que comentam as Sagradas Escrituras, que é um dos personagens mais tristes do Evangelho. Por quê? Porque ele reinou durante o período da vida pública de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, ele tinha, inclusive, certa autoridade para estar junto a nosso Senhor Jesus Cristo e fazer com que o nome de nosso Jesus Cristo se tornasse público, se tornasse, as pessoas admirassem a figura de nosso Jesus Cristo em função da autoridade dele. E ele faz o contrário. E o auge disso é quando ele pede para estar com nosso Senhor Jesus Cristo e, por capricho, por orgulho, mais uma vez, por querer apropriar-se de tudo, por querer dominar tudo, ele quer que nosso Jesus Cristo seja objeto de entretenimento para ele. Ao invés de contemplar a grandeza de nosso Senhor e fazer com que ela fosse contemplada por outros, pelo contrário, ele quer ver nosso Jesus Cristo diminuído, porque ele sim quer ser grande, é uma manifestação de orgulho da parte dele, quer tudo para si, inclusive a esposa dos outros. É uma figura extremamente abjeta, porque o orgulho dele chega até esses extremos. Enfim, o orgulho está nos fundamentos de todo o pecado. E a apropriação é justamente um aspecto do orgulho. São João, ele, inclusive, segundo se descreve nos evangelhos, ele recebe graças, Herodes recebe graças, estando junto com São João Batista, mas tão orgulhoso ele era, que ele julgava que ele tinha domínio, inclusive sobre a voz de São João Batista, porque ele quer calar São João Batista, especialmente quando São João fala contra os pecados dele. E, ademais, ele acha que ele tem domínio sobre a vida dos outros também, de forma que ele acaba por assassinar São João por causa de um capricho de uma moça. Ele se compromete na frente de todo mundo, tem que atender o compromisso, porque é um compromisso caprichoso, proveniente do orgulho dele, desse excesso de apropriação da parte dele. E a apropriação é justamente isso. Monsenhor João, comentando esse vício, ele, aliás, comentou muitas vezes, ele dizia que o termo apropriação é um termo elegante somente para denominar um roubo sobrenatural. Quem se apropria rouba uma coisa de Deus, e a expressão roubo é muito forte, então acaba se utilizando dessa expressão mais elegante, mais suave, mas é literalmente um roubo de Deus. Começar a tomar posse, administrar as coisas que de fato pertencem a Deus, ou seja, atribuir a si algo que provém de Deus, um bem que nós recebemos, todo bem que nós recebemos, ele é sempre proveniente de Deus, e o pecado de apropriação faz com que nós passemos a fazer mau uso desse bem, achando que ele provém de nós mesmos ou dos nossos méritos. Esse pecado ele tem uma aplicação para toda e qualquer pessoa, é um pecado que se aplica a todo tipo de estado de vida. Numa família pode acontecer a apropriação, desculpe, um fato um tanto trivial. Numa ocasião, uma senhora que fazia o excesso de uso de autoridade com os seus filhos, disse numa conversa com outras, eu faço o que eu quero com meu filho, para isso eu sou mãe dele. Apropriação. A quem tem autoridade sobre o filho para educá-lo bem, a primeira coisa que tem que fazer é respeitá-lo.
e ela ultrapassava os limites do respeito para poder supostamente exercer a autoridade educativa dela. Isso se aplica para todo o âmbito, para todo tipo de pessoa, para todo o estado de vida, inclusive, especialmente para a vida religiosa. Na vida religiosa nós temos oportunidade para fazer brilhar os dons que a providência nos dá. E sutilmente o demônio, muitas vezes, sopra nas nossas almas, nas almas dos religiosos, fazer com que não com que Deus brilhe, mas com que nós mesmos brilhemos. E isso acontece especialmente no exercício de determinadas funções. Às vezes são funções até irrisórias, triviais, e a pessoa pode se ver inclinada a cuidar daquilo como se aquilo pertencesse a ela e não como se ela estivesse administrando alguma coisa que provém de Deus. Isso define propriamente o pecado de apropriação. Fato é que esse pecado ele deve ser advertido para toda e qualquer alma. Monsenhor João, comentando esse pecado também, disse certa vez que é uma tendência inerente à nossa criatura, a criatura racional, e tem que ser sempre combatida. E ele, certa vez, falou que o pior problema que poderia acontecer numa ordem religiosa, ele dizia, não são as dificuldades em matéria daquela outra virtude, e nem mundanismo, nem abertura em relação ao mundo. O pior problema que pode acontecer numa ordem religiosa é o pecado de apropriação. As pessoas julgarem que elas são donas daquilo que está sob a administração delas, sendo que tudo pertence de fato a Deus. E Monsenhor João, inclusive, nessa mesma ocasião, comentando a apropriação e a virtude que combate a apropriação, recordava um fato de Santa Joana de Chantal e São Francisco de Sales. Eles tinham tanto receio de que houvesse apropriação na ordem religiosa das visitandinas, fundada por eles, que elas faziam uma coisa super comum no dia a dia, que era bordados para se manterem, para vender e se manterem. E Monsenhor João elogiava muito a atitude de São Francisco de Sales e Santa Joana de não permitir que as irmãs concluíssem os próprios bordados. Uma irmã começava um bordado, ela tinha que passar. Então ela começava a fazer aquilo com esmero, com amor, com carinho, só que tinha que depois passar para outra concluir. E às vezes a segunda também não concluía, tinha que passar para uma terceira e assim por diante, para que o apego, a apropriação não se manifestasse nem nessas coisas pequenas, Fato é que esse vício pode se manifestar aqui lá e acolá com muita facilidade. E o Sr. Plínio, nosso mestre espiritual, ele mesmo falou que foi acometido por tentações em relação à apropriação, e ele dizia que sempre combatia essa inclinação com 2 pensamentos. O primeiro pensamento era: tudo que há de bom em mim, de fato, provém de Deus. E se não fosse a graça, ele usava essas palavras um pouco fortes, se não fosse a graça, eu seria um pecador indecente, eu seria um pecador cínico, eu seria um pecador péssimo. E o segundo pensamento dele era nunca ter comprazimento por aquilo que eu possuo, por aquilo que a providência me permite fazer. Nunca se alegrar. Porque, dizia ele, se eu permito isso, segundo o que a própria doutrina católica explica, toda a minha obra fica desprovida de graça. Tudo que eu fizer não vai recair sobre tudo que eu fizer a graça de Deus, se eu me apego, porque vai ser obra minha, não vai ser obra de Deus. E ele também se utilizava de uma expressão, de uma palavra bastante forte. Ele fala, se eu permito esse tipo de coisa para a minha vida, eu sou um palhaço. Porque eu dedico a minha vida para fazer apostolado, me dedico a minha vida para fazer o bem às almas, só que isso não vai ter fruto nenhum. Isso é uma palhaçada, isso eu não quero para a minha vida. E esse tipo de coisa que ele tinha um medo enorme de acontecer com ele, pode acontecer com qualquer um de nós. Basta nós nos apropriarmos de qualquer coisa que as graças de Deus deixam de parar, isso é teológico, deixam de recair sobre aquela coisa, muito especialmente em se tratando de apostolado. Para concluir, se permitem, lembro um fato que se deu com Monsenhor. Depois que Monsenhor João, recebeu o título canônico de Monsenhor, por bom espírito, por devoção, por admiração em relação à pessoa dele, umas irmãs que até estejam aqui, fizeram um hábito para o menino Jesus, paulnaça, um traje próprio aos monsenhores. E Monsenhor João, quando viu isso, ele ficou um pouco surpreso, até um pouco assustado,
E ele pensou consigo próprio, ele não disse na hora, mas pensou consigo próprio e disse e comentou depois: nossa, mas coitado do menino Jesus, vestiram ele de Monsenhor. Ele é tão mais do que um Monsenhor, ele é o Criador de todos os Monsenhores, ele é o Redentor de todos os Monsenhores. Por que vestiram ele dessa forma? Bom, mas enfim, certamente o vestiram assim porque faz bem para as almas. Que Deus abençoe. Ele concluiu assim o pensamento dele. Logo depois de ele ter formulado esse pensamento, enfim, para ter ideia do quanto o Monsenhor João sempre teve como modelo, como parâmetro de restituição, o próprio Deus. Uma pessoa comentou: nossa, Monsenhor, que ridículo, né? O menino Jesus vestido de pau-naça, não fica bem, etc. E o Monsenhor João se sentiu ferido com essas palavras que essa pessoa pronunciou. Ele pensou consigo próprio, não disse para a pessoa no momento, mas disse depois, numa reunião, que ele pensou consigo próprio: escuta, nosso Senhor Jesus Cristo, ele se vestiu da nossa carne. Ele se vestiu da sua carne. E disso você não reclama? Ele se vestiu da sua carne para poder lhe redimir. Ele se despojou, se desapegou da divindade e se fez homem para fazer a obra maravilhosa da redenção. E você não comenta nada? Isso não tem proporção uma coisa dessas. O que tem que mais admirar, tem mais que se voltar para isso com encanto, porque de fato ele está vestido de Monsenhor, mas ele se vestiu da nossa inferioridade para o nosso bem. É uma consciência muito clara do parâmetro perfeito do próprio Deus, que em nada se apegou e se desvencilhou de tudo, até da divindade dele, que ficou velada no decorrer de toda a vida dele, para ele realizar a obra da redenção. Então a liturgia de hoje ela nos incita a pedirmos graças nesse sentido, especialmente nos examinarmos a esse respeito. Se nós andamos cuidando das coisas que nos foram dadas como se elas fossem nossas, ou se elas são de Deus, e de fato são. Então peçamos a Nossa Senhora graças especialíssimas nesse sentido, muito especialmente em tudo que toca a nossa vocação, que nós administremos tudo como se de fato não nos pertencesse, e por isso administremos com carinho, porque tudo pertence a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.